Oi, aqui é o Léo do blog Descobrindo o Tarô. Esse vídeo vai ser sobre palpites nas leituras dos outros. Primeiro, eu gostaria de começar o vídeo já falando que eu não acredito na eficácia desse tipo de hábito, então o vídeo basicamente vai ser sobre por que eu não acredito nisso. Segundo, eu queria dizer, como introdução, que várias pessoas, desde que eu tenho blog na verdade, vêm me entregar leituras e falar, pedir ajuda na interpretação dessas leituras, geralmente falando: oi, meu nome é tal, eu fiz uma leitura para esse fim, eu tenho esses tipos de dúvida e aqui estão as cartas que caíram, e eu gostaria que você, foi esse o método, e eu gostaria que você me falasse o que você acha disso e tal, se tal coisa vai acontecer desse jeito, blá blá blá. Eu não tô falando isso pra ninguém em específico, assim, eu tô falando isso como jogando ideia pro ar. Eu não tô reclamando de ninguém que vem pedir pra jogar carta comigo, pra eu interpretar a leitura, e nem tô criticando ninguém, então se você é um dos que pediram, eu não tô falando pra você. De forma nenhuma eu quero que as pessoas pensem que eu não quero ajudar, porque eu não gosto de ajudar, porque na verdade eu adoro falar sobre tarô e eu adoro ajudar as pessoas. Se não fosse por isso eu não seria tarólogo. Ou eu não estaria estudando tarô, que basicamente é para você fazer leitura de cartas. Mas meus problemas com isso são que eu não acredito que isso dê certo, eu não acredito que isso seja útil, eu não acredito que isso sirva para qualquer coisa, na verdade. Primeiro de tudo, existe o fato de que as pessoas têm a sua visão das cartas. Cada pessoa tem a sua própria visão das cartas, cada pessoa tem o seu próprio set de significados de cada carta. E assim, eu não acho realmente que o meu set de significados bata com o set de significados de outras pessoas. Portanto, quando alguém vem pedir pra eu jogar, pra eu ver as cartas delas, da leitura, eu vou dar o meu set de significados pra ela. E na verdade eu vou estar pensando sempre no baralho que eu uso, porque essa é a minha experiência. E não tem muito como ser imparcial nesse sentido. Eu, na verdade, vou muitas vezes ter outras ideias sobre aquilo ali. E eu não acho que isso seja realmente útil pelo seguinte motivo. E isso é bem importante a gente pensar também. Quando a gente está jogando cartas, existe um momento em que a gente está jogando as cartas, existe a mentalidade que a gente está inserido quando está jogando aquelas cartas. E eu acho que todo esse momento, todo esse cenário, espaço temporal, tudo isso influi na leitura. Então você, na verdade, olhando para uma leitura que foi feita há não sei quantos dias, ou há não sei quantas horas, você vai estar vendo meio que uma fotografia de outro momento. E você, longe daquela situação, e longe daquele lugar, e longe daquela pessoa e da situação da vida da pessoa, você vai estar em outro mindset, você vai estar em outra situação, e você vai ter outra visão sobre todas as coisas. Eu não me sinto dispondo de informação e de dados suficientes para meter meu dedo na leitura dos outros, que aliás eu acho que é uma coisa bem pessoal, em vários sentidos, assim. Você tem o baralho que você usa, primeiro de tudo, que pode ser diferente do meu, e isso conta bastante, eu acho. Você tem, como eu já disse, os seus significados da carta, e para cada carta, e da posição, a sua própria visão. Você tem também, como eu já disse, o negócio do espaço-tempo, de você estar em outra situação e tal. Então, quando eu não tenho certeza sobre uma carta que cai na minha leitura, ou eu não estou sabendo interpretar direito, eu não vou perguntar para outra pessoa, apesar de às vezes eu ter vontade, e eu já fiz isso muitas vezes também, mas eu reluto em perguntar para outra pessoa, porque por mais que a pessoa tenha experiência, mais que eu, ou que ela tenha outra experiência, eu não acredito realmente que assim, a visão de outras pessoas vai acrescentar muito, porque elas não estão envolvidas naquilo ali. E na verdade, todas as vezes que eu fiz isso, de certa forma, me trouxe mais confusão do que explicação, assim. E eu, na verdade, quando eu tô falando isso para outras pessoas, é isso que eu sinto, assim, que eu tô mais complicando do que, na verdade, simplificando, porque eu tô trazendo um outro bolo de informações, uma outra carga de informações para aquela coisa toda. E muitas vezes a pessoa vem e me fala: olha, eu acho que é assim, eu acho que significa isso, eu acho que é dessa forma. E aí eu vou lá e falo: não, eu não acho que é assim, eu acho que eu não veria dessa forma. E tipo, sabe, fica completamente
sem sentido toda coisa. Eu acho que a gente acaba deturpando o sentido de jogar carta em si, porque vira uma bagunça, basicamente. Na minha opinião, eu não sei o que outras pessoas acham disso, mas é isso que eu penso, assim. Fica muito bagunçado, assim. Eu não acredito que seja para acrescentar tanto. Na hora que você não entendeu uma carta, é legal você pensar por que você não está entendendo aquela carta. Muitas vezes, e isso acontece comigo, por isso eu tô falando, a gente não tá entendendo a carta porque a gente não quer ver o que ela tá querendo dizer pra gente. A gente não entende a carta simplesmente porque a gente não quer aceitar o que ela tá falando, porque não é legal. Entendeu? Isso é muito comum, acontece comigo todo dia, basicamente. De eu ver uma carta que eu não gosto, e aí eu fico, mas eu não estou entendendo o que tá acontecendo. E na verdade, eu tô entendendo bem, e eu tô entendendo que o negócio não tá legal, entendeu? Te decepciona. E outra coisa que eu percebo também é que muitas vezes as pessoas não sabem muito associar a carta à questão em específica, elas não sabem muito interpretar. Todos esses problemas, isso eu já falei no meu blog, em vários posts, aliás, mais de um post eu falei sobre isso, e Arthur tá aqui. Eu falei mais de um post a respeito disso, que é assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar as cartas porque elas vão contra o que a gente pensa, entendeu? E não só em contrariar, mas também contra nossos preconceitos. Quando a gente vai jogar, a gente tem vários preconceitos, vários pré-conceitos, e a gente meio que fica assim, sem saber direito como associar nossos preconceitos à leitura, entendeu? Quando na verdade a gente tem que abrir mão deles. E talvez seja até por isso que muita gente vem pedir para outras pessoas interpretarem, porque tem aquela ideia de que vai ter uma visão imparcial da coisa e tal, mas aprenda a desenvolver a sua própria visão imparcial. Não dependa dos outros para fazer isso, entendeu? Isso que é legal do tarô, é você ser capaz de usar um outro meio de ver as coisas, e o tarô na verdade alarga, e só que em vez de você pedir para outra pessoa fazer isso, tenta fazer você mesmo, tenta buscar o seu próprio desenvolvimento. Não use o tarô como uma muleta. Use o tarô como uma forma, um trampolim. Entendeu a diferença entre muleta e trampolim? Tipo, salte, dê novos saltos. Vá além dos seus limites, entendeu? Não se prendem. E assim, quando você tiver esse problema de não entender carta, tenta anotar a leitura e pensar sobre aquilo tudo e ler depois. Faça meio esse trabalho interno de meditação assim, pessoal para fazer isso. Eu acho que vai trazer mais assim, progresso para você enquanto tarólogo. E então, o que eu queria falar é isso. Boa parte dos motivos que eu acredito que alguém vem para pedir para outras pessoas interpretarem é muito porque a pessoa não está sabendo lidar com o próprio problema, nem com a própria situação, não dispõe de meios para lidar com a situação porque ela está muito envolvida naquilo ali e ela quer uma luz. Nesses casos, eu acho que é mais aconselhável você pedir para outra pessoa ler as cartas dela para você, entendeu? Ou ir num tarólogo. Mas eu também não acho isso muito legal. Se você tem um tarô, eu acho que você tem que usar seu tarô. Na verdade, eu acho que você tem que ir pra chincha. Eu acho que você tem que enfrentar um monstro e fazer acontecer, entendeu? Tipo, foda-se se você não tá conseguindo. Tenta de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir. Porque isso é o que é legal, é você pegar o desafio e masterizar ele, entendeu? É difícil jogar tarô nesse sentido, é difícil jogar tarô pra si mesmo, mas você tem que fazer, basicamente. E assim, aprendendo muito a se virar, você consegue muito ter assim, traquejo para fazer leituras para os outros. Então é por isso inclusive que eu acho que é legal você ler para si mesmo, porque você vai saber muito melhor ler para os outros depois, porque você vai ter mais experiência em lidar com os problemas, você vai virar uma pessoa, você vai ter a oportunidade de de ter mais autocontrole, de saber melhor se controlar e ver as coisas por outros ângulos, porque você vai ser capaz de colocar seus medos e suas emoções no bolso para ler as cartas. Então, para finalizar, porque isso já está ficando muito longo, o que eu quero dizer é isso. Assim, eu não acredito que isso dê certo,
De forma nenhuma eu vou falar, não vou ler pra você, se alguém pedir pra eu interpretar as cartas, mas eu já deixo de, assim, avisado que, tipo, eu não acho que isso dá certo. Quando alguém vier pedir pra eu interpretar as cartas dele, eu vou dar a minha interpretação das cartas baseada na minha concepção das cartas. Então, eu vou estar fazendo Elemental Dignities ali, eu vou estar fazendo... não ao gerundismo. Eu vou fazer Elemental Dignities ali, eu vou fazer associações astrológicas, eu vou pensar no Rider-Waite-Smith. Isso nem sempre serve, porque a pessoa às vezes está usando uma selha, às vezes ela está usando um tote ou qualquer outra coisa, às vezes ela não tem nada disso. Então todo esse mindset dela fica misturado com o meu, faz uma bagunça. E todo esse conflito de coisas, eu não sei muito bem o que ele tem a assimilar. Porque se uma pessoa... Eu acho muito que o tarô que a pessoa está jogando naquele momento para si mesma é um reflexo das concepções que ela tem do tarô, das concepções que ela tem sobre os significados das cartas. Então o baralho está falando com ela naquele momento, e o baralho está falando com ela pra ela, entendeu? É uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito íntima nesse sentido. E eu não acho que sirva outras pessoas ficarem olhando, porque veja, não é como um texto que você compõe, ou uma conta que você faz, ou qualquer outra coisa assim, entendeu? Objetiva, que outras pessoas podem dar palpite, porque existe um consenso sobre o que é. Todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2, todo mundo sabe que a gramática tem que funcionar de certa forma, entendeu? Então existem regras, e outras pessoas são capazes de ver as regras melhor, eu até entendo isso. Mas com o tarô não tem muita regra. E com o tarô não tem muito essa coisa de objetividade. É muito subjetivo. Isso é misticismo, gente. Isso é místico. E misticismo é subjetividade. Então não tem muito como as outras pessoas ficarem vendo isso. Então, pra finalizar isso que eu queria falar... se alguém... Pois é, eu derrubei a câmera. Se alguém vier... tipo, pedir pra eu fazer, eu vou fazer, porque é grosseiro não fazer, mas eu realmente não acredito nisso, assim, aliás, quem acredita nisso que funcione, porque eu percebo que tem muitas comunidades do Orkut que só fazem isso, então quem acredita nisso me fala por que é legal, de repente realmente é legal e eu não sei. É isso só que eu queria falar. Descobrindo o tarô, blog sobre tarô. Quem quiser saber mais sobre isso é só visitar meu blog www.maneon.wordpress.com. E é isso aí. Tchau, tchau.